Aleluia. Alléluia. Eu quero ler aqui alguns textos conosco. J'aimerais vous lire quelques textes. Ageu capítulo 2, o versículo 9, que nós já conhecemos. Le livre d'Ageu, chapitre 2, verset 9, c'est quelque chose que nous connaissons déjà. Ageu capítulo 2, o versículo 9. Nous allons lire dans le livre d'Ageu, chapitre 2 et verset 9. Ok. A nossa irmã mesmo pode fazer a leitura para nós. Amen, je veux lire pour la gloire du Seigneur. Sim, só o versículo 9. Nous allons lire juste le verset 9. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup de la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en celui-ci. C'est l'Éternel qui déclare, le Seigneur des armées célestes. Ok. Eu quero ler também conosco aqui João capítulo 9. João capítulo 9. Jean, Évangile de Jean chapitre 9. O versículo 1 até ao versículo 9. Du 1er jusqu'au 9e verset. A irmã pode fazer a leitura. Amen, je lis au nom de Jésus. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que c'est à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus crache par terre et avec sa salive, il fait un peu de boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, cet homme n'est pas celui qui était toujours assis auprès de mendier. Les uns affirmaient, c'est bien lui. D'autres niaient, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Ok. Você pode aplaudir pela glória de Vous pouvez Deus. acclamer la gloire de Dieu. O nosso tema que nós vamos partilhar Ce que nous allons partager, le thème, é a glória da segunda casa. c'est la gloire de la deuxième maison. Este é o tema que eu quero partilhar com os irmãos. C'est le thème que j'aimerais partager avec vous, A glória da segunda casa. la gloire de la deuxième maison. É importante que a gente entenda, primeiramente, as palavras que nós encontramos dentro deste tema. D'abord, c'est important que nous comprenions les paroles que nous trouvons dans ce thème. E de onde nós pegamos este pensamento. Et d'où est-ce que nous avons trouvé cette pensée? Em Ageu capítulo 2, o versículo 9, En Ageu 2:9, nós encontramos essas palavras. nous trouvons ces mots. As palavras são a glória desta segunda casa On trouve les mots, la gloire de cette deuxième maison será maior do que a da primeira. surpassera celle de la première. Em outras versões está a glória desta última casa. Il y a des versions qui ont dit la gloire de cette dernière maison. Então, ao falar sobre a segunda casa, está-se a falar sobre a última casa. Quand on parle de la deuxième maison, on parle aussi de la dernière maison. A Bíblia diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. La Bible dit que la gloire de cette dernière maison, elle surpassera la gloire de la première. Diz o Senhor dos C'est Exércitos: l'Éternel qui lui dit. e neste lugar Et dans ce lieu, darei a paz. je donnerai la paix. Diz o Senhor dos C'est Exércitos. l'Éternel qui le dit. A palavra glória dentro da Bíblia ela tem alguns significados. Le mot gloire dans la Bible, il y a quelques significats. Quando a Bíblia fala sobre a glória, Quand la Bible elle parle de gloire, a Bíblia fala sobre o esplendor. la Bible parle de l'explendeur. Então, quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, Quand la Bible elle parle de la gloire de Dieu, a Bíblia está falando sobre o esplendor de Deus. donc la Bible elle parle de l'explendeur de Dieu. Quando a Bíblia fala sobre a glória, Quand la Bible parle de gloire, também a Bíblia fala sobre a manifestação de Deus. donc la Bible elle parle aussi de la manifestation de Dieu. Onde houve a manifestação de Deus, então houve a glória de Deus. Là où il y a eu la manifestation de Dieu, là aussi il y a eu la manifestation de la gloire Então, de Dieu. quando nós invocamos e
glória, quand la Bible elle parle sur la gloire a glória de Deus, de Dieu, a Bíblia também está falando sobre a presença de Deus de uma forma sobrenatural. la Bible elle parle aussi de la présence de Dieu d'une manière surnaturelle. Sempre que Deus se manifestou de uma forma sobrenatural, À chaque fois que Dieu se manifeste de façon surnaturelle, então é a sua glória que se manifestou. là c'est sa gloire qui se manifeste. Quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, Quand la Bible elle parle de la gloire de Dieu, também está falando sobre a graça de Deus de uma forma única e poderosa. il parle aussi de l'héritage de Dieu d'une façon unique et A graça de Deus sur la grâce de Dieu de uma forma única e poderosa. d'une façon unique et puissante. Quando Deus se manifesta de uma forma única, Quand il se manifeste de façon unique, quando Deus se manifesta de uma forma única, quand il se manifeste de façon unique, quando Deus se manifesta de uma forma poderosa, quand il se manifeste de façon puissante, então aí nós podemos dizer que aí Deus manifestou a sua glória. là on peut dire que oui, Dieu il a manifesté sa gloire. Quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, Quand la Bible elle parle de la gloire de Dieu, a Bíblia também está falando sobre o poder de Deus manifestado. la Bible elle parle aussi de la puissance de Dieu manifeste. Quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, Quand la Bible parle de la gloire de Dieu, também a Bíblia está falando sobre a manifestação da grandeza de Deus. il parle aussi de la manifestation de la grandeur de Dieu. Então, quando Deus manifesta a sua grandeza, Quand il manifeste sa grandeur, nós podemos dizer que Deus manifestou a sua glória. nous pouvons dire que Dieu il a manifesté sa gloire. E a vontade de Deus Et la volonté de Dieu, é que Ele manifeste a sua glória na tua vida. c'est que lui, il manifeste sa gloire dans ta vie. Eu pensei que você ia dizer amém. Je croyais que vous allez dire Amen. Eu disse, a vontade de Deus Je dis la volonté de Dieu, é que Ele manifeste a sua glória na tua vida. c'est qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Pastor, o que seria isto? Deus manifestar a glória na minha vida. C'est quoi ça, pasteur? Dieu manifester sa gloire dans ma vie. Quando Deus manifesta a sua glória na tua vida, Quand Dieu il manifeste sa gloire dans ta vie, Deus está mostrando o seu esplendor na sua vida. il montre son splendeur dans ta vie. Quando Deus manifesta a sua glória na tua vida, Quand il manifeste sa gloire dans ta vie, Ele está manifestando o seu poder na tua il vida. manifeste sa puissance dans ta vie. Quando Deus manifesta a sua glória na tua vida, Quand il manifeste sa gloire dans ta vie, Ele está manifestando a sua presença de uma forma sobrenatural na sua il vida. manifeste sa présence d'une manière surnaturelle dans ta vie. Quando Deus manifesta a sua glória na tua vida, Quand Dieu il manifeste sa gloire dans ta vie, Ele está manifestando a sua grandeza na sua vida. il manifeste sa grandeur dans ta vie. Aleluia. Alléluia. Quem fala de glória na Bíblia, Qui parle de gloire dans la Bible, fala sobre majestade, parle de majesté, fala sobre dignidade, parle de dignité, fala sobre honra. parle de l'honneur. A Bíblia diz, La Bible dit a glória desta última que casa. la gloire de cette dernière maison, Quando o profeta Ageu falava sobre a casa, quand le prophète Agis parlait de la maison, ele falava sobre templo físico, il parlait d'un temple physique. diferenciando assim este templo atual do templo antigo. Il faisait la différence entre ce temple actuel et celui qui était O précédent. primeiro templo havia sido destruído, Le premier temple était détruit, então eles estavam reconstruindo o templo. et là il reconstruit le temple. E quando eles reconstruíram o templo, Et là quand il faisait encore la reconstruction, os antigos que conheciam o primeiro templo, les gens, les anciens qui connaissaient le premier temple, quando eles olhavam para o templo novo, quand ils voyaient le nouveau temple, eles tinham que este templo novo é menor em relação ao templo antigo. ils pensaient que le temple actuel il était plus petit que celui d'avant. Eles tinham que o templo novo tinha menos esplendor do que o templo antigo. Ils pensaient que le temple actuel il avait moins d'esplendeur par rapport à celui l'ancien. A forma deles de olhar, La façon de regarder, eles olhavam o templo que eles estavam reconstruindo, ils regardaient le temple qui reconstruait, eles viam como se Deus não estivesse lá. ils voyaient comme si Dieu n'était pas là. Eles viam como se fosse menor em relação ao primeiro templo. Ils voyaient comme si c'était mineur en relation par rapport au premier. Eles viam como se fosse algo de menos valor. Ils voyaient comme s'il y avait moins de valeur. Mas a forma deles de olhar Mais leur façon de regarder, não era a forma de Deus de olhar. mais c'était pas la façon de Dieu de regarder. Deus nunca vai te olhar da mesma
forma que as pessoas te olham. Dieu, il ne va jamais vous regarder comment les gens ils vous regardent. Deus nunca vai te julgar da mesma forma que as pessoas te julgam. Dieu, il ne va jamais vous juger comment les gens ils vous jugent. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus La Bible dit que les pensées de Dieu, são mais altos do que os nossos elles sont plus pensamentos. grandes que notre pensée. Os pensamentos de Les Deus pensées de Dieu, são diferentes dos nossos ils sont pensamentos. différentes de notre É pensée. por isso, irmão, C'est pour cela, mes frères, quando alguém te minimiza, quand il y a quelqu'un qui te quando rabaisse, alguém te rebaixa, quand quelqu'un te rabaisse, quando alguém te quand menospreza, quelqu'un te méprise, quando alguém te fala quand mal, quelqu'un parle mal à toi, entenda que é apenas a opinião de uma il faut pessoa. comprendre que c'est juste l'opinion de Mas a quelqu'un. opinião de uma pessoa Mais l'opinion de quelqu'un, não é a palavra de ce Deus. n'est pas la parole de Dieu. O que mais vale na tua vida Mais ce qui vaut plus dans ta vie, não é aquilo que as pessoas dizem, ce n'est pas ce que les gens disent. mas o mais importante na tua Mais vida le plus important dans ta vie, é aquilo que Deus pensa, c'est ce que Dieu pense, é aquilo que Deus fala, c'est ce que Dieu é parle, aquilo que Deus acha sobre c'est ce você. que Dieu pense auprès de toi. Mesmo que as pessoas possam olhar Même si les gens te regardent, e vejam como se não tivesses importância, te regardent comme si toi tu n'as pas d'importance. mas se Deus diz que você é importante, então você é Mais si importante. Dieu il a dit que toi tu es important, tu es important. Mesmo que as pessoas possam te olhar Même si les gens te regardent, e acharem que não há glória em ti, ils pensent qu'il n'y a pas la gloire en toi. se Deus disse que há glória em ti, Si Dieu il a dit qu'il y a la gloire sur então toi, há glória em alors ti. il y a la gloire sur toi. Entenda, Comprenez, o primeiro templo le premier temple, tinha a arca da aliança, il y avait l'arc de l'alliance, que fazia a glória do primeiro templo. il y avait la gloire du premier temple. Isto fazia a glória do Ça, primeiro ça faisait templo. la gloire du premier A temple. presença da La arca présence de l'arc. é a arca da aliança C'était l'arc de l'alliance. que fazia com que pessoas vissem e olhassem Elle faisait de façon que les gens e regardaient dissessem que Deus está naquele lugar. et les gens ils disaient Dieu il est dans ce lieu. Era por causa da presença da arca. C'est à cause de la présence de l'arc. Mas a arca era apenas um símbolo. Mais l'arc c'était juste un symbole. A arca era apenas uma representação. L'arc c'était juste la représentation. Era algo que representava que Deus está lá. C'était quelque chose qui représentait que Dieu il était là-bas. Mas não era de fato Deus lá. Mais c'était pas vraiment Dieu là-bas. E quando eles reconstruíram o templo, Quand ils ont reconstruit le temple, a arca não estava lá. l'arc elle n'était plus là-bas. E eles olhavam aquilo e viam, diziam assim, então a glória de Deus não está aqui. Les gens regardaient, ils se disaient ah bah alors la gloire de Dieu elle n'est pas là. Mas Mais Deus disse a eles, Dieu lui a dit a glória desta última casa la gloire de cette dernière maison será maior do que a glória da primeira sera casa. plus grande que la gloire de la première. Entenda, este último templo, Comprenez, le dernier temple, este segundo templo, le dernier temple, é o templo c'est le temple onde Jesus entrou, où Jésus il est rentré, onde Jesus ensinava, où Jésus enseignait, onde Jesus ia. où Jésus É fréquentait. o templo C'était le temple onde os discípulos também depois, où les disciples aussi après, eles iam ils allaient, e faziam alguns ils encontros. faisaient des rencontres. Quando em Atos capítulo 3 Dans le livre d'Actes chapitre 3, acontece o grande milagre il y a le miracle, le grand, em uma dessas portas deste segundo templo. dans une des portes de cette dernière maison. Qual é a diferença Quelle est la différence entre o primeiro templo e este aqui? entre le premier et celui-ci? O primeiro templo Le premier temple, tinha a arca de madeira, il y avait l'arc de la que simbolizava a presença de qui Deus. symbolisait la présence de Dieu. Mas o segundo templo, Mais le deuxième temple, o próprio Deus, le propre Dieu em lui-même, forma humana, dans sa forme humaine, entrou lá dentro. il a rentré là-dedans. Então a glória dessa última Alors casa la gloire de cette dernière é maison, maior do que a glória da primeira elle est plus casa. grande que celle de É por l'ancien. isso que eu quero dizer para alguém: C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, se as pessoas te ofendem hoje, si les gens ils se sont offensés aujourd'hui, se as pessoas te falam mal hoje, si les gens parlent mal sur toi isso aujourd'hui, pouco importa. on s'en fout. Não é a tua primeira face que C'est pas conta, ta première phase, mas é a segunda face mais que c'est la conta. deuxième qui est É a importante. última face que C'est la conta. dernière qui compte. As pessoas podem te julgar Les gens peuvent te juger segundo o estado, a condição em que você está. selon les moyens, la condition dont tu te trouves. Mas Deus te olha Mais Dieu te regarde, e Ele não te julga il ne te juge pas segundo o teu hoje, selon ton aujourd'hui, mas Ele te julga mais il te juge. segundo o teu amanhã. Il te juge selon ton E o demain. teu
Jean chapitre 9, Jesus, como de hábito, comme d'habitude, ele andava, passava Jésus il traînait, il marchait. e viu homem cego de Il nascença. a vu cet homme aveugle de naissance. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus La Bible dit que les disciples de Jésus, lhe perguntaram: ils ont posé la question. Rabi, Mais Rabbi, maître, quem pecou qui a péché para que este homem nascesse assim? pour que cet homme il naît avec cette maladie? Será que são os seus pais Est-ce que ce sont ses parents que pecaram para que ele nascesse cego? qui ont péché pour qu'il vienne au monde aveugle? Será culpa de quem C'est à qui la faute? para que este homem nascesse cego desta Pour forma? que cet homme il naisse avec cet A handicap. condição deste homem Les conditions de cet homme, fez com que os discípulos falassem. ils ont fait en sorte que les disciples ils parlent. E Deus, ao invés de nos deixar em condições, Et Dieu il nous donne des moyens. não. Deus, ao invés de nos deixar em condições, Dieu parfois il nous laisse dans des moyens. Il nous deixa em algumas condições, dans des différentes que faz conditions. com que as pessoas possam olhar e julgar. Dieu il nous permet d'être dans des moyens qui fait pour que les gens ils te regardent et ils te jugent. A pessoa vai olhar para você e vai te julgar por causa da etapa que você está passando. Donc les gens ils vont te juger par rapport à ce que toi tu traverses. A pessoa te vê e diz assim: esta pessoa deve ter algum pecado, esta pessoa deve ter alguma maldição, esta pessoa deve ter alguma coisa ruim na sua vida. Les gens ils te regardent et disent soit cette personne elle a un péché, soit elle a une malédiction, mais il y a quelque chose en erreur dans sa vie. Mas é Deus quem permite isto. Mais c'est Dieu qui permet cela. Nem tudo que Deus permite é boa coisa. Ce n'est pas tout ce que Dieu permet que ça veut dire qu'il est bon. Deus, ao invés permite coisas ruins nas nossas vidas. Dieu il permet aussi des mauvaises choses dans notre Mas isso vie. não quer dizer que Ele não nos ama. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Ele nos ama, Il nous aime, mas Ele permite algumas etapas difíceis. mais il permet des difficiles moments. Ele permite alguns momentos difíceis. Il permet des étapes différentes et difficiles. Ele permite algumas condições ruins. Il permet de mauvaises conditions. Mas é Deus fazendo aquilo. Mais c'est Dieu qui le fait. Mas você deve entender algo. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Sempre que Deus permite que você passe por situações difíceis, À chaque fois que Dieu il permet que tu traverses des moyens é porque difficiles, Ele está te preparando para uma glória que Ele vai revelar na sua c'est vida. parce qu'il prépare pour que tu vois la gloire qui va revenir dans ta vie. Você deve entender Tu dois comprendre que Deus não manifesta a sua glória que Dieu ne manifeste pas sa gloire sem antes te humilhar. sans avant te laisser t'humilier. Sem antes Ele fazer com que você seja menosprezado. Sans avant que tu te sentes méprisé. Ele permite, Il permet. Ele faz Il fait. com que as pessoas olhem e possam te desprezar. Il fait pour que les gens te regardent et te méprisent. E você também, às vezes, Et toi aussi, parfois, começa a se julgar toi-même, tu commences à te juger segundo aquilo que você está vivendo hoje. selon ce que tu vis aujourd'hui. Segundo aquilo que você está passando Selon ce que hoje. tu traverses aujourd'hui. Mas você deve entender Mais il faut comprendre que os momentos que difíceis les moments difficiles nos preparam nous préparent para a glória que vem pour depois. la gloire qui vient après. Os Alléluia. tempos difíceis, Les temps as difficiles, situações les difíceis circonstances difficiles, são temporárias, elles sont temporaires, são coisas que Deus usa sont des choses que Dieu utilise para depois manifestar a sua glória na pour nossa qu'après il vida. manifeste sa gloire dans notre vie. A Bíblia diz La Bible que dit Jesus que respondeu. Jésus a répondu. E Jesus disse: Jésus a dit, não é o pai que pecou, ce n'est pas le papa qui a também não é péché, culpa deles, non plus c'est leur faute. mas ele Mais lui, está nessa condição il est dans cette moyen para que a glória de pour Deus que la gloire de Dieu seja manifestada em sua soit vida. manifestée dans sa vie. Então Deus Alors Dieu, permitiu a cegueira daquele homem il a permis que cet homme soit aveugle para que depois manifestasse a sua glória. pour qu'après sa gloire soit manifestée. Deus, às vezes, Parfois Dieu, permite humilhação il permet les humiliations para depois manifestar a sua pour glória. qu'après il manifeste sa gloire. Deus, inclusive, Même Dieu, é capaz il est capable de te même tirar de uma condição mais ou menos boa de te sortir d'une condition plus ou moins bonne, e fazer com que você deixe, de te faire rabaisser, fazer com que você seja humilhado. et de te faire humilier. Mas você deve entender Mais là, il faut comprendre que qu'il Ele não vai te deixar naquela condição. ne va pas te laisser dans cette condition. É como a vida de Jó. C'est comme Job. É como a vida de C'est Jó. comme la vie de Job. Quando Deus recebe alguma coisa, Quand Dieu il prend quelque quando chose, Deus faz alguma quand Dieu coisa, il fait quelque quando Deus chose, permite alguma quand coisa Dieu ruim, permet quelque chose de é mauvais, porque é uma glória que vem depois. c'est parce qu'il y a la gloire qui vient E a après. glória que vem Et depois la gloire qui vient après é maior do que aquilo que você tinha
saber Mais il faut savoir que o Deus que te permite passar por aquilo que le Dieu qui te permet de traverser ce moment, é um Deus que revela a sua glória. c'est un Dieu qui révèle sa E é gloire. uma glória futura. C'est une gloire Que Ele future está guardando. qu'il garde, Que Ele está preparando. qu'il prépare, Que virá na sua qui vida. va venir dans ta vie. E a glória Et la gloire da segunda etapa de cette deuxième étape, é sempre maior elle sera toujours do que plus a grande glória que la da gloire primeira casa. de la Da première primeira maison, etapa. de la première étape. Pastor, mas eu perdi tudo. Mais pasteur, j'ai perdu tout. Deus é capaz de restituir. Dieu, il peut restituer. Deus é capaz de dar mais Dieu ainda. est capable de donner encore plus. Pastor, mas as portas estão fechadas. Mais les portes sont fermées. Deus é capaz de abrir mais portas. Dieu, il est capable E d'ouvrir Ele plus. é capaz de abrir portas maiores e melhores do que as portas Il est antigas. capable d'ouvrir des portes plus grandes et meilleures de ce qui était avant. Pastor, mas todo mundo me abandonou. Mais ils ont tous m'abandonné, pasteur. Deus é capaz Dieu, il est capable de te revestir de glória, de revêtir de de te gloire, revestir de de honra revêtir e d'honneur, te dar mais e mais do que aquilo que você de perdeu. te donner encore plus et plus de ce que tu as Quando perdu. Deus manifesta a sua glória na vida de alguém, Quand Dieu il manifeste sa gloire dans la vie de quelqu'un, mesmo aquele que havia se afastado, même celui qui s'éloignait, começa a tentar voltar de il novo. commence à se rapprocher. Começa a pedir para voltar de Il novo. demande pour retourner. A pessoa que Deus manifesta a sua La glória, personne qui Dieu manifeste sa gloire, Ele nem vai chamar, il ne va même pas appeler. Ele nem vai falar. Il ne va rien dire. Mas a glória de Deus na sua Mais vida la gloire de Dieu dans ta vie, vai fazer com que todo mundo elle va faire en sorte que tout le monde, saiba que Deus fez alguma coisa. qui vont savoir que Dieu il a fait quelque Deus chose. mudou alguma coisa. Dieu il a changé quelque A chose. situação foi mudada. La situation a été É changée. isso que Deus vai fazer na tua vida. C'est ça que Dieu il va É faire dans isso ta que Deus vie. pode fazer na sua vida. C'est ce que Dieu il peut É isso faire. que Ele pode fazer na tua C'est família. ce que Dieu il peut faire dans ta Talvez famille. você olhe para a tua casa, Parfois tu regardes ta maison, para toda a tua toute família, ta famille, e você diga assim: et tu dis, a situação não é boa, la situation n'est pas a favorable. condição não é boa. Les moyens sont pas bons. Mas entenda, Mais comprends, a glória la gloire da segunda de etapa la deuxième étape, é maior, elle est plus grande, é melhor elle est meilleure do que a glória que la gloire da primeira de etapa. la première étape. E o Deus Et le Dieu que permite qui permet tempos de humilhação, les temps d'humiliation, tempos de desprezo, les temps de mépris, tempos de tristezas, les temps de tristesse, tempos de faltas, les temps de manque, tempos de seca. des temps de sécheresse. É o mesmo Deus C'est le même Dieu que depois vem qui après e vient, começa a fazer algo maravilhoso, il commence à faire des choses começa merveilleuses. a fazer algo Il tremendo, commence à faire des grandes choses. começa a fazer algo que os olhos humanos não conseguem Il enxergar, commence à faire des choses que les yeux humains ils peuvent pas voir. começa a fazer algo inexplicável, Il fait des choses inexplicables. algo que as pessoas vão olhar Des choses que les gens vont e regarder. vão dizer: Ils vont dire, verdadeiramente vraiment, Deus existe, Dieu il existe. porque Ele manifestou seu poder, Car il a manifesté sa Ele puissance. manifestou a sua Il glória. a manifesté sa E a gloire. minha oração para você Et ma prière pour vous, é que Deus manifeste a sua glória na tua vida, c'est que Dieu il manifeste sa não gloire apenas dans na ta tua vie. vida, Pas que dans ta mas vie. na tua família, nos seus projetos, Nos teus projetos, na tua casa, dans ta maison, em tudo que você projeta, là où tout ce em que tu vas tudo que projeter, você possa fazer. tout ce que tu feras, Deus que Dieu manifeste o manifeste seu esplendor, son que explosion Deus et que Dieu manifeste manifeste a sua presença, sa présence, que Deus que Dieu manifeste manifeste a sua graça, sa grâce, que Deus que Dieu manifeste a sua grandeza, sa grandeur, que Deus que Dieu manifeste a sua majestade sa majesté sobre a tua casa sur ta e maison sobre a tua vida, et sur ta e vie, que te faça esquecer et que tu fasses oublier tudo aquilo que você já passou, tout ce que tu as traversé, toda a humilhação que você toute talvez tenha humiliation passado. que tu as pu traverser. A glória da última casa La gloire de la dernière maison, é maior elle est plus grande do que a glória que la gloire da primeira de casa. la première. Suporte Il faut supporter as etapas, les étapes, mas você deve saber mais il faut savoir que há uma glória que vem, qu'il y a une gloire qui é uma vient. glória que Deus vai Il y a manifestar une gloire que Dieu va manifester. e será sobre a tua vida, Et elle sera sur ta sobre a vie, tua família sur ta e famille sobre a tua et casa. sur ta maison. Que Deus dos céus Que le Dieu des cieux, abençoe il bénisse a cada deles. à chacun de nous. Uma salva de palmas. Applaudissez le Seigneur. Se coloque de pé, por favor. Levez-vous, s'il